E aí, moçada, eu vou falar hoje de um assunto interessante. Muito se critica o sistema eleitoral brasileiro, né? Ah, as urnas eletrônicas, esse negócio de computador, não sei o que. Bom, então nós vamos falar do sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é... Eu não vou falar do sistema, vou falar do sistema de contagem de votos, para ser mais exato. Vamos lá. Como funciona a contagem de votos nos Estados Unidos? Ué, o cara marca no papelzinho os votos dele e alguém conta. O cara marca, realmente, ele marca no papelzinho os votos dele, etc, etc, etc. São mais de 100 milhões de norte-americanos que vão às urnas nas eleições presidenciais. É um número às vezes até menor que o do Brasil, mas é um número grande de qualquer forma. Como que você pode computar 100 milhões de votos em papelzinho? Contando um por um, como que isso integraria a base de dados? Então, o que eles desenvolveram? Eles têm uma máquina, machine counting of votes. Eles têm uma máquina que você passa o papelzinho e ela computa o voto. Ou seja, a contagem nos Estados Unidos, assim como a contagem no Brasil, ela é eletrônica, ela é computadorizada. Né? E é aí que fica o lado interessante da coisa. Porque o pessoal critica muito o nosso sistema eleitoral e acha que o outro é perfeito, que o mundo é perfeito e o Brasil é o errado. E não é bem por aí. O Brasil tem que melhorar o sistema, tem que melhorar a transparência, tá? O Brasil tem sim muitos defeitos. Eu não estou falando que o Brasil está perfeito, tá? Eu estou dizendo que os outros países também têm defeitos. E eu vou entrar no defeito agora do sistema eleitoral norte-americano, estadunidense. É uma máquina que conta. Você passa o papelzinho, a máquina computa o voto. E aí eu vou colocar um vídeo na descrição para você clicar e assistir uma palestra de uma doutora nos Estados Unidos explicando todo esse sistema que eu estou falando aqui. Tem outros vídeos, tem a Wikipédia, tem vários outros links que explicam o sistema eleitoral americano. Mas vamos nos ater a isso. Então você passa na maquininha, a maquininha computa. Isso aí, evidentemente, tem um software que liga a base de dados que passa esses dados para a televisão ficar acompanhando a apuração. Então existe programa, existe computação e pode existir fraude. No ano de 2000, nas eleições presidenciais entre Al Gore e Bush, o Al Gore pediu para o Tribunal da Flórida a recontagem de 3 distritos que ia dar mais ou menos 70 mil votos. Os tribunais da Flórida falaram, não, beleza, vamos fazer a recontagem manual, sem passar em máquina, desses 3 distritos. O Al Gore perdeu e ele acreditava que iria ganhar. Aí a Suprema Corte dos Estados Unidos falou assim, não, pra que vai contar, não precisa contar não. Negou, vetou a auditoria da eleição. Então em 2000 nós tivemos uma eleição nos Estados Unidos que pediram a auditoria e não teve. Então não foi auditado. Aí o pessoal fala, pô, mas a auditoria no Brasil não tem como ter auditoria nas urnas eletrônicas. Lá nos Estados Unidos pode ter auditoria, mas não fazem. Tá vendo? Nem todo lugar é perfeito. Eles têm os seus defeitos também. Então eles não auditaram as eleições, tá? Eles têm a possibilidade de auditar, mas não auditaram. A contagem ela é eletrônica, então ela também pode ser fraudada. Aliás, na contagem manual pode ser fraudado. Tudo depende do interesse. Tá? Então, de qualquer forma, risco de fraude, os dois sistemas têm. Se lá é menor ou maior que o daqui, não sei. Só sei que é estranho você poder auditar e não auditar. É mais estranho você poder auditar e não auditar do que você não poder auditar e não auditar. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Outro detalhe interessante que o pessoal fala assim, porra, mas lá fora é melhor que aqui. Saiu o ranking dos países que tem o pior retorno na carga tributária. De 30 países analisados, o Brasil foi o retardatário. Então nós ficamos aí com o pior retorno na carga tributária. O país que menos retorna o dinheiro de impostos para o contribuinte. E pasmem que o 29º desta lista, desse ranking, o Brasil ficou em 30º, 29º é a Finlândia.
Finlândia com 45% do PIB de arrecadação tributária. Uma arrecadação tributária, em teoria, maior do que a nossa, muito mais imposto do que a nossa. E eles tiveram um retorno tão ruim, tão pífio quanto o nosso. Um país escandinavo que eu acreditava ser maravilhoso, que até hoje eu acredito que é maravilhoso, mas enfim, descobri que não é tão perfeito quanto eu pensava, porque tem uma carga tributária tão alta e um retorno tão ruim quanto do Brasil, é até estranho, né? Verdade, assim, eu não sei quais foram os critérios dessa pesquisa, mas o Brasil e a Finlândia estão no fundo dessa pesquisa. Foram os países que tiveram uma relação custo-benefício entre as piores. É estranho. Eu acredito que a posição deles foi baixa porque a carga tributária é muito alta. Não que eles não tenham um retorno bom. Tipo assim, eles com certeza devem ter escolas melhores do que as nossas, hospitais melhores do que os nossos. Eles devem ter serviços públicos melhores do que os nossos. Mas a carga tributária é muito mais alta. Então por isso que eles ficaram lá embaixo no ranking. Entendeu? Eu acredito que é por isso. Vai ter o link do G1 aí também para você conferir essa informação. E se você souber inglês, entender bastante inglês, você vai poder ver toda a explicação do sistema eleitoral americano. É 1 hora de vídeo da mulher explicando. Fora que tem outros lugares que você pode pesquisar, Wikipedia, enfim. E aí você vai ver que existe um machine counting of votes. E onde tem machine, pode ter fraudes. Então não é só no Brasil. Falou?